Agradecer mais uma vez a participação de todos, em nome da Prefeitura, em nome do Prefeito Dr. Sérgio, Departamento de Engenharia, Secretaria de Infraestrutura. E como eu já disse antes, esse decreto foi feito com o Departamento Técnico, com os engenheiros aqui da Prefeitura, também com o Departamento Jurídico. E nós, recentemente, esse decreto foi publicado dia 17, o decreto 5082, a gente já vem elaborando esse decreto já há um bom tempo e nós convidamos 3 profissionais que nos ajudaram a finalizar e a dar algumas dicas, algumas indicações nesse decreto para que a gente tivesse também uma visão do lado profissional, digamos assim. E por fim nós publicamos esse decreto na sexta-feira passada. E o que levou a gente a colocar esse decreto em prática foram alguns motivos que nós detectamos durante todo o tempo, que a gente eu como diretor do Departamento de Engenharia em 2018, depois de 2019 o Alessandro até agora, nós detectamos que existem alguns problemas realmente no atraso da aprovação e na emissão dos alvarás. E a gente acredita que os motivos que levaram a esse atraso, a essa demora, são os novos loteamentos que a cidade ganhou durante todos esses anos. Foram vários loteamentos que foram entregues para a cidade, então isso aumentou a demanda de projetos aqui no departamento. O quadro técnico do Departamento de Engenharia é um quadro técnico reduzido pelo volume de projetos, haja vista que alguns profissionais aposentaram durante esse tempo e não houve a reposição desse pessoal, desse quadro técnico, por motivos jurídicos ou por motivos que a gente desconhece durante todo esse tempo. Nós também temos um código sanitário que é de certa forma arcaico, atrasado, então isso trava um pouco e limita bastante a questão da aprovação e da apresentação dos projetos. Nós não tínhamos projeto padrão, onde quem analisa os projetos que entram aqui no Departamento de Engenharia, tem uma certa dificuldade, porque um profissional tem um perfil de apresentação, tem um tipo de fonte, um tipo de cota, o outro tem um outro tipo, então a gente padronizando, a gente pensa que seria mais prático para a análise, tornaria uma escala de análise mais rápida, uma escala de produção. Nós vimos também que várias leis de regularização elas foram implantadas, elas foram colocadas em vigor, então isso também aumentou o volume de projetos no Departamento de Engenharia. E por fim a gente acredita que a formação de vários profissionais, novos profissionais que chegaram até o mercado, então isso aumentou o volume de projeto também aqui no Departamento de Engenharia. E claro, os novos profissionais, não criticando ou qualquer outro motivo, mas os projetos acabam sendo mais demorados, a análise, é encontrado um pouco mais de conflitos nos projetos, e demanda um certo tempo maior na análise desses projetos dos nossos profissionais. O que nós fizemos durante todo esse período para tentar melhorar? A gente sabe do problema e a gente tentou melhorar durante todos esses anos o Departamento de Engenharia no sentido da aprovação dos projetos. Nós criamos e fornecemos para os profissionais uma cartilha ou um manual de orientação para os profissionais que pudesse orientar principalmente os profissionais mais novos como deveria se entrar com o projeto aqui na Prefeitura. Nós passamos a receber o arquivo digital dos projetos em DWG, onde isso facilita um pouco a conferência, principalmente projetos com formatos diferenciados, Isso facilita um pouco. A informação para os profissionais, os projetos estavam disponíveis para correção, isso nós fizemos durante um período por e-mail, até mesmo por telefone. Nós aumentamos a carga horária dos profissionais analistas, muitos deles trabalhavam durante o período da manhã e alguns deles passaram a trabalhar pelo menos 2, 3 dias da semana no período da tarde. Nós também definimos horários de atendimento dos profissionais,
para os profissionais, quando a gente fala dos nossos profissionais, dos nossos analistas, para os profissionais. Então a gente definiu horários para que os nossos analistas pudessem atender os profissionais e solucionar as dúvidas, né, para ficar muito mais prático também para os profissionais e também os nossos analistas não pararem a produção, não pararem as análises para ficar toda hora atendendo o balcão. Nós também fizemos um controle, nós temos um controle interno de protocolos. Antes, os projetos eles entravam na prefeitura, a gente não tinha muito mapeado para onde esse projeto iria, para onde esse projeto, quais os passos que esse projeto dava aqui dentro da prefeitura. Então, a partir do momento que nós mapeamos isso, a gente sabe todo o trâmite. O projeto entra no protocolo do departamento de cadastro do departamento de uso do solo, para emissão das 2 certidões. Depois, a liberação, o projeto entra no departamento de engenharia, o projeto vai para a correção, retorna da correção. Então, todas essas datas, todos esses períodos nós temos mapeado para a gente detectar realmente o atraso ou o período que esse projeto teve desde a entrada aqui na prefeitura até a emissão do alvará, a sua aprovação. Nós também recebemos algumas indicações de alguns profissionais no sentido de colocar uma certa preferência, digamos assim, referente à lei do idoso, onde o idoso tem a preferência na aprovação dos projetos, e uma carta de financiamento, onde os projetos que são destinados a financiamento de imóveis, que eles tivessem uma fila diferente ou um cuidado diferente para antecipar e não atravancar esse projeto lá no banco. Então a gente sabe dos problemas, a gente detectou esses problemas, tomamos algumas atitudes para tentar melhorar, mas a demanda realmente é muito grande e a gente não conseguiu, né, a gente de certa forma trabalha conforme as nossas forças. As consequências no atraso desses projetos, nós sabemos que temos as consequências. As obras irregulares que nós temos no município, né, quanto mais projeto demorar para ser aprovado ou até mesmo demorar para ser aprovado realmente, não ter alvará de construção, as obras acabam sendo obras irregulares, as pessoas começam as obras sem ter o projeto aprovado, sem ter até mesmo profissional, ou até tem o profissional e a obra está em andamento sem ter o alvará de construção. Uma falta de arrecadação para o município. Então, esse atraso gera para o município uma falta de arrecadação, haja vista que os projetos não são protocolizados aqui dentro, a prefeitura deixa de arrecadar, né? O atraso no início das obras, quanto mais as pessoas que ainda esperam o alvará, elas ficam travadas esperando o alvará e com isso as obras não se iniciam, né? Nós temos por várias vezes colocar a lei de regularização que todos conhecem em vigor, porque as pessoas acabam não entrando com o projeto, fazem por conta própria, até mesmo tem os profissionais nas obras, porém deixam para depois que a obra está pronta para poder regularizá-las. E a gente acaba encontrando certos problemas que não atendem ao Código Sanitário, não atendem às normas. Então a gente sabe desse problema. Qual o objetivo então que a gente busca na questão da agilização desses projetos através desse decreto 5082? É a fidelidade do arquivo aqui do nosso departamento de engenharia, né, com as obras, com a realidade das construções do município. A gente tem uma defasagem muito grande das obras construídas em relação às plantas, aos projetos que nós temos aqui no arquivo. A geração de empregos na construção civil, com certeza, com o aquecimento do mercado, a gente aumentando a agilidade na aprovação dos projetos, a gente consegue aquecer o mercado, as obras vão girar mais, né, isso aquece o mercado. Principalmente o aumento do serviço, né, do trabalho e da prestação de serviço dos profissionais, engenheiros, arquitetos e técnicos de edificação, que eles vão poder cada vez mais prestar seu trabalho para os munícipes, no caso. Também uma questão que é importante, que eu já disse, é a questão da lei da regularização. Quanto mais os projetos estiverem aprovados, as obras estiverem em andamento com o alvará de construção, e ela for executada com fidelidade, de acordo com o projeto,
menos nós vamos ter que colocar a lei de regularização, né? Menos nós vamos ter que depois fazer regularização e até mesmo fazer certas anistias de recursos, de cômodos com diferentes medidas, enfim. Então, o objetivo nosso, principalmente, a partir desse momento que a gente publicou esse decreto, é cada vez mais não termos a lei de regularização. Então, existe agora, junto com o departamento jurídico, a elaboração de uma lei de regularização final, né, uma alteração na lei de regularização que nós temos, ela em vigor, onde nós vamos deixar ela por um período curto de tempo, para atender o máximo possível, né? Então, já até indico que os profissionais que têm aí seus clientes interessados em regularizar seus imóveis, e até mesmo os próprios munícipes, que talvez vão acompanhar essa audiência, de que eles procurem profissionais e regularizem seus imóveis, porque a intenção é não termos mais a regularização de imóveis no município, né? A gente pretende intensificar a fiscalização nas obras, cada vez mais a gente pretende intensificar a fiscalização nas obras. Isso a gente acredita que é uma melhoria grande para o município e principalmente para os profissionais, né, que vão ser cada vez mais importantes na execução dos trabalhos. E também nós estamos já há algum tempo elaborando, junto com o departamento jurídico, o nosso Código de Obras, que a gente também está adaptando. Na verdade, esse decreto 5082, ele é uma parte do Código de Obras que nós estamos antecipando, né, para poder agilizar e tentar o mais rápido possível a gente conseguir equilibrar a quantidade de projetos que nós temos no departamento de engenharia em relação à demanda que a gente tem e a necessidade que a gente tem aqui no município, tá? A gente pensa que em médio ou até longo prazo a gente consiga equilibrar isso, consiga zerar. A meta é zerar os projetos residenciais que nós temos para aprovação do departamento de engenharia. Eu acredito que o resultado vai aparecer até no começo do ano que vem, ou até mesmo até no meio do ano que vem. Então eu vou passar agora para o Alessandro, né, para o engenheiro Alessandro Chiquinho, diretor do departamento de engenharia, que vai falar mais sobre esse decreto 5082. Obrigado, bom dia a todos. Só para complementar o que o Léo disse sobre a lei de regularização, a gente pretende eliminar essa lei, que tem algumas brechas até o final do ano, e a gente adaptar uma nova redação a partir do ano que vem e deixar por mais ou menos aí uns 6 meses ela aberta para quem quiser entrar, e depois a gente retirar essa lei. Então, inclusive a gente vai aumentar o valor da tarifa, né, da taxa para regularização nessa nova redação. Para inibir, né? Para inibir, porque hoje compensa fazer errado e regularizar lá na frente e pagar a mesma taxa de quem está hoje entrando certinho, protocolando desde o início, querendo fazer a coisa certa. Então a gente vai mudar isso também. Agora, sobre o novo decreto, né, o decreto 5.082, que a gente publicou na sexta-feira, as principais mudanças em si, a gente está retirando a planta baixa, né, a gente não vai mais analisar a parte interna da construção, a gente vai deixar de analisar isso. A gente também está retirando o memorial descritivo, que às vezes gera alguns conflitos, então a gente está eliminando ele. E a gente está adicionando alguns documentos a mais, principalmente quanto à responsabilidade do autor do projeto e o responsável que vai acompanhar a execução da obra. Tá, okay? Então a gente está, inclusive, vocês podem ver depois no decreto, né, no artigo 3, que a gente está colocando para se colocar agora a cópia, né, do RG e do CPF, cópia do IPTU, cópia de inscrição estadual, municipal, na verdade, né, do autor do projeto responsável técnico. Já teve profissional que protocolou o projeto e não tinha inscrição aqui no município, então não é justo alguém que não paga a taxa protocolar igual quem paga. Também a gente vai agora obrigar a colocar a guia de recolhimento de taxa, okay, aquele que a gente pega ali no protocolo. E também adicionamos agora o termo de responsabilidade, tá? Deixando um pouco mais claro aí a responsabilidade de cada um. Não é responsabilidade da prefeitura ter que ficar ensinando ninguém, né, algumas normas, enfim. Bom, o que a gente está adicionando na planta em si? A gente
vai manter a planta de situação e a planta de localização. Retiramos, como eu disse, a planta baixa. Estamos adicionando a planta de passeio público. A gente tem vários problemas na cidade quanto à calçada, muitas calçadas com uma inclinação muito alta, né, quanto a pedestres, pessoas portadoras aí de necessidades especiais. Está inviável andar na cidade, então a gente vai pegar no pé disso, principalmente também durante as vistorias de habites. E também a gente colocou agora um quadro de áreas, que a gente só vai analisar o quadro de áreas. A gente quer informações bem sucintas quanto à área interna de cada cômodo, se está respeitando o Código Sanitário. Bom, como eu disse, né, a Prefeitura vai deixar de analisar o memorial descritivo. O que cabe a nós analisar? O tipo de uso, a área total construída, a altura máxima da edificação, os recuos mínimos obrigatórios, tanto lateral como frontal, o zoneamento, a taxa de ocupação do lote, o número de pavimentos, as larguras e os detalhes de escadas, rampas e acessos, e adequação de acesso de veículos ao lote e rebaixamento de guias. Tá certo? Quanto agora, no final, depois de aprovar o projeto, quando o profissional solicitar a vistoria de habites, agora não somente o proprietário vai precisar assinar junto para solicitar o habites. O responsável técnico vai precisar assinar junto, então a Prefeitura só vai aceitar fazer a vistoria se os dois assinarem, até para garantir que o profissional acompanhou a obra até o final, até para garantir também que não teve talvez nenhuma briga entre os dois e de repente no meio do processo o profissional abandonou, deu baixa na RT. Então é uma forma até da Prefeitura garantir que o profissional esteve até o fim da construção. No mais, eu acho que é isso, né? Basicamente é isso. Não sei se todos já leram o decreto, já deram uma olhada. A gente disponibilizou no site o modelo, né, de projeto, esses anexos, que, inclusive em formato de Word, né, para editar apenas com os dados do profissional, os dados do proprietário, o endereço da obra, enfim, para a gente mudar o menos possível e ficar realmente de uma forma padrão. E também temos o anexo 4, que é as orientações, que é basicamente as mesmas orientações que a gente tinha antes, um pouco mais simplificado. E o restante eu acho que é isso. O que é mais importante nesse novo decreto é que a responsabilidade do profissional fica mais evidente. E vale ressaltar que nesse primeiro momento nós colocamos o decreto, nós publicamos esse decreto apenas para construções residenciais. Não entra comércio, não entra regularização nesse primeiro momento, não entra, se for 2 unidades residenciais dentro do mesmo lote, também não, né? Comercial e industrial também não. Então, é apenas para residencial. Por quê? No primeiro momento, nós, até mesmo em questão de experiência, nós vamos focar nos residenciais. A partir do momento que a gente tiver um andamento satisfatório em cima desse decreto, nós vamos partir para outros tipos de projeto. Mas o que é importante é isso, a responsabilidade ela fica muito mais evidente nesse tipo de projeto para os profissionais. Cabe ao município verificar o que é de obrigação do município, taxa de ocupação, recuo lateral, recuo frontal, as restrições do loteamento, né, a questão do calçamento, que envolve pedestres ali, né, claro, a questão de circulação de pedestres, a questão dos níveis da calçada, a questão de relação de vizinho. Então, enfim, a parte interna das edificações fica de total responsabilidade entre proprietário e entre responsável técnico. A Prefeitura não deve ser corresponsável, coautor de projeto mais. Isso a gente chegou nesse consenso, juridicamente falando, que a gente não deve fazer isso. Então, a responsabilidade, volto a dizer, quem analisou o decreto, quem analisou o material que foi disponibilizado no site, né, todas as declarações, todos os projetos, todos os requerimentos que estão disponíveis, viu muito bem
que até mesmo no ABITS, o responsável ele vai provar que ele acompanhou essa obra até o final e ele entregou a obra com fidelidade de acordo com o projeto que foi aprovado aqui no início. Então é isso. A gente espera que tenha um retorno satisfatório. A gente acredita, como eu já disse, que até no começo, até mesmo no meio do ano que vem, a gente tenha já um resultado muito positivo. E a meta é realmente equilibrar e zerar a demanda de projetos residenciais que nós temos aqui dentro do Departamento de Engenharia. Mais alguma coisa? Pessoal, só para completar, foi até uma dúvida do Leonardo Vital, engenheiro. A gente, pelo decreto, todos os projetos protocolados a partir desse ano podem ser retirados e adaptados ao novo formato. Então a gente conta com a colaboração de todos. Se o projeto já teve análise ou mesmo não teve análise, que retirem aqui no nosso departamento, adaptem ele à nova realidade, né, ao projeto simplificado de contorno, para a gente poder, o quanto antes, zerar essa fila. Inclusive, foi até uma dúvida do Leonardo, eu tenho um projeto de março, abril, eu vou retirar agora e quando eu devolver ele vai voltar para o final da fila? Não, a gente vai manter na fila que o projeto já está. Então, se vocês têm um projeto de fevereiro, março, abril ou maio, que seja, vocês podem retirar, fazer a adaptação dele, devolver, ele volta para a fila anterior, tá bom? Então é isso. Tá? Se alguém agora tiver alguma sugestão, ou até mesmo alguma dúvida, nós estamos abertos aí à conversação. Ô, Lê, eu tenho só uma dúvida. Eu falei com o Wellington e ele falou assim que estão sendo corrigidos projetos de janeiro e fevereiro. Vocês estão me ouvindo? Leonardo, a gente não está ouvindo, só um minuto. Tá. Agora sim. Estão me ouvindo? Leonardo, se puder repetir, por favor, que a gente Então, não tá. ouviu. Tá bom. Então, eu conversei com o Wellington, ele falou assim que acho que na fila tá. Tá. Não, lá embaixo. A luzinha tem que acender aqui. Pera aí, Leonardo, desculpa, a gente também Tá bom, tá beleza. com problema. Aí, acendeu. Ok, acabou de novo. Ixi. Quer que eu mande Uma caixinha escrito? de som aqui, só um minutinho, Leonardo. Desculpa. Quer que eu mande escrito? Sobre o dia 14. Quer que eu mande? Deve sim. Agora sim, agora se você puder repetir, quem puder repetir, Tá. estamos Tá, vou repetir. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu conversei com o Wellington e ele falou assim que na fila está sendo corrigido projetos protocolados de janeiro e fevereiro. E os meus, que estão em março, e ele falou assim, provavelmente já agora já vão entrar com essa correção. Aí eu queria ver a possibilidade de não adaptar esse novo padrão. Por quê? Porque eu vou ter que refazer, acho que eu tenho uns 4 projetos aí de março, que estão em março. Senão eu vou ter que refazer tudo, correr atrás dos clientes, pegar assinatura. Aí eu vou perder o serviço que eu fiz lá em março. Aí eu queria saber se tem problema deixar eles aí. Leonardo, eu acho que fica a seu critério. Se você vai retirar o projeto e adaptar ele de acordo com o decreto, ou se você vai continuar com o projeto nesse mesmo molde que já está. Fica a critério do profissional decidir. Ah, beleza. Claro que os projetos que forem protocolizados a partir do dia 17 de setembro, eles deverão seguir o novo decreto. Agora, de janeiro, 1º de janeiro de 2021 até 17 de setembro, fica a critério do profissional fazer essa alteração. Embora a nossa sugestão seja retirar e adaptar, né? Porque a gente quer, porque o nosso Pra agilizar. Isso é o volume que tem de projeto aqui parado. Então a gente quer acelerar esses que estão parados. Então fica a seu critério aí. Uma coisa importante a dizer é na relação de financiamento. Muita gente vai falar, pô, mas o que eu vou mandar para o banco poder analisar a planta, né? Para ele poder levantar os dados ali, os orçamentos para poder levantar. A gente vai fornecer o alvará de construção, vai fornecer todo esse material aprovado, como era antigamente, e cabe ao profissional enviar o projeto que vai ser fiel ao projeto aprovado aqui dentro. Tá? Uma outra sugestão que a gente dá, quando for um projeto mais
digamos assim, mais diferenciado, que apenas com o perímetro ali da construção fique mais difícil de identificar, principalmente quando tiver uma relação entre garagem e o corpo da casa, varanda e corpo da casa, pode colocar dentro da pasta a planta, né? A planta baixa pode colocar dentro da pasta, mas ela vai servir apenas para orientação do analista. Ela não vai ser analisada, ela não vai ser corrigida, não vai ser indicada nada nela. Ela apenas vai servir como indicação. Uma outra sugestão que a gente dá é que alguma dúvida que tiver em relação na hora do habite, né, um avanço que tiver nesse perímetro, alguma marquise ou algum hall de entrada que talvez pareça que vai destacar ali em relação ao perímetro e ele não vai ser considerado como área construída, se tiver essa dúvida, converse antes com o Fábio, né, principalmente, que é quem faz a emissão dos habites, venha conversar com ele, mostre a planta e fala, lá você vai encontrar isso, né, para aprovar o projeto da forma que tiver realmente lá no local, né, na hora do habites. Ô Léo, quanto à sua pergunta, onde eu consigo essa carta de financiamento para ter uma rápida análise? Ô Léo, a gente tem um modelo aqui, normalmente a gente recebe muita carta lá da Caixa, então eles já têm um modelo pronto, o gerente assina, é um documento bem simples, mas se você quiser depois a gente até te manda, e se mais alguém precisar, o modelo de documento, tá bom? A gente tem esse modelo de financiamento e tem um modelo também para a lei do Estatuto do Idoso. A gente vai disponibilizar, inclusive, ele também no site, tá bom? Outro detalhe que a gente tem que ressaltar é em relação ao quadro de áreas. Vocês, quem analisou, né, a planta baixa, aí, a prancha, ela tem um quadro de áreas onde o profissional vai indicar a metragem dos ambientes. Então, isso vai ser conferido em relação ao Código Sanitário que a gente tem que atender, né? Que a gente tem que seguir. Então, a quantidade de quartos, a metragem a gente tem que atender. Mas a gente vai assinar, a gente vai aprovar o que foi passado pelo profissional. Então, cabe ao profissional a responsabilidade da informação que ele está passando ali dentro daquele quadro de áreas. Evandro... Lembrando que a carta de financiamento tem que estar assinada pelo gerente do banco. A carta de financiamento, nós temos um modelo, mas quem emite essa carta é o gerente do banco, da instituição financeira aí, que o cliente de vocês vai estar pleiteando o financiamento. Isso, a gente não está aceitando correspondente caixa, ou mesmo um corretor, então a gente lembra que tem que ser o gerente do banco que tem que assinar essa carta de financiamento pedindo urgência aí. Inclusive ontem a gente falou com a Lúcia, ela até passou algumas demandas de 6 projetos que estão aqui dentro, pediu uma prioridade e inclusive eu comentei com ela desse nosso decreto e ela confirmou que isso não tem problema para o banco, tá? A gente está simplificando, a gente está tirando a parte interna dos cômodos, então para o banco não tem problema. Pode ser que o analista lá do financiamento, o engenheiro do banco, ele solicite a planta baixa, já teve casos aí de pedir inclusive corte, né, para alguns profissionais, então fica a critério do banco alguma informação complementar. Pessoal, mais alguém? Alguma sugestão? Alguma dúvida? Bom dia, pessoal. Bom dia, Léo. Está escutando aí, Alessandro? Estamos ouvindo. Bom dia, pessoal. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse projeto é bacana, vai ajudar bastante o nosso sistema de aprovação. Eu acho que já tira uma quantidade de projetos da fila, né? Já vou entrar com um sistema agora diferente, tá? Mas assim, a gente tem algumas coisas que a gente precisa citar. Vocês já sabem que aconteceu, tem uma reunião entre os engenheiros, tá? Que a gente tem algumas pessoas, tá? Não vou dizer que a maioria, mas tem uma grande parte dos engenheiros que estão descontentes com a questão de análise. E isso não envolve apenas o decreto. Eu sei que nós estamos aqui para falar sobre decreto, tá? Mas o volume de projeto que cita, que aumentou, Léo, eu acredito realmente que aumentou a quantidade de volume, mas isso é bom para a cidade, desenvolvimento da cidade. E isso
a prefeitura deveria, né, suprir isso com um concurso público, tá? Você tem uma questão de folha de pagamento, a prefeitura tem uma folha de pagamento que está comprometida, mas nós temos um problema de demanda, está crescendo a quantidade de projetos e nós precisamos também resolver esse problema. Isso daí se resolve com um concurso público. Então, é a primeira situação. A segunda, eu não cheguei a ver o decreto na íntegra, vou ler agora à tarde, tá? Mas o que é uma demanda que eu não sei se está sendo citada dentro do decreto, é que precisaria ter, porque já existe aí, as estagiárias da prefeitura elas já fazem uma pré-análise, entendeu? Já dá uma olhada. Mas precisaria ter uma pré-análise rápida, porque às vezes acontece de o projeto ficar aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, e aí devolve esse projeto que faltou uma certidão, faltou uma coisa, e ele nem vai ser analisado. Então, primeiro, o que a gente pede? Pelo menos uma pré-análise aí uns 15 dias. Para quê? Olha, está faltando uma certidão tal, essa certidão está vencida, isso aqui. Para quê? Para agilizar isso. Então, uma pré-análise primeiro. E a segunda coisa, é o seguinte, não é culpa do analista se existem alguns erros, tá? Então, pode ser que ele volte. Mas nós temos que trazer a primeira análise, pelo menos com a resposta para 30 dias, entendeu? Então, eu não sei se isso consta em decreto, tá? Se a gente vai usar a lei orgânica do município, em 30 dias a gente tem que ter resposta. Tem profissional que diz que tem projeto que tem 1 ano que não foi analisado ainda. Eu não sei se isso é verdade ou não, tá? Então, isso é uma segunda questão que a gente gostaria, que eu acho que até vocês implementaram uma época, depois eu acabei não vendo mais. A gente gostaria de que se tornasse público a questão de entrada e saída dos projetos, para todo mundo ter acesso, de todos os profissionais, às entradas dos projetos. A pessoa entra com o projeto, ela entrou. Quanto tempo demorou o do Leonardo Alves? Quanto tempo demorou o do Evandro? Na reanálise, quando voltou para análise, porque às vezes o profissional demora 1 mês para devolver, depois reclama também, entendeu? Mas acontece de corrigir, em 2, 3 dias ele entrar em outra fila e ficar esperando, entendeu? Então, isso é uma outra demanda que a gente gostaria de ter em mãos isso, sabe? A gente queria entender para não ter nenhum tipo de privilégio. Não estou dizendo que está acontecendo, mas a gente queria entender isso. Deixar isso disponível. Olha, tem um projeto meu aí tem um projeto meu de desdobro que está desde maio, que está aí. E em outros projetos de outros clientes meus que já andaram, já foram aprovados, quando teve a primeira análise, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai para 5 meses. E, gente, um projeto de desdobro é a situação mais simples que tem dentro da engenharia, entendeu? Isso daí não tem complexidade nenhuma, de escrever um lote e partilha no meio, não tem problema nenhum, tá? Então, o que a gente precisaria? De tentar fazer uma pré-análise, pegar as estagiárias que vocês já orientaram elas fazerem, e tentar fazer uma pré-análise em 15 dias. Olha, está faltando isso para ir para análise, para não ficar parado. Então, esse é o item, e tentar em 30 dias, pelo menos, fazer a primeira análise, não aprovar o projeto. Tá? Aprovar o projeto é outra situação. A questão da padronização, eu sei que você não quis ofender ninguém, mas tem profissionais que, se o me permite, que um profissional que tem 46 anos, que é mais antigo de experiência do que a gente tem de vida, ele está sofrendo com uma parte, como nós, todos nós, né? Uma parte de aprovação. E é um cara que tem 46 anos de experiência, não é de vida não, de experiência, e está sofrendo com aprovação. E ele esteve na reunião com a gente. Quando eu falo reunião, não tem nada contra ninguém na engenharia. É uma questão que eu sou inspetor-chefe do CREA, e eu preciso tomar a iniciativa, porque as pessoas estão procurando a gente para falar sobre isso. Por quê? Porque algumas coisas estão extrapolando na análise da prefeitura, tá? A questão que você dito sobre o DWG, a gente teve uma discussão sobre isso. O bombeiro, ele analisa e da mesma forma calcula a área, tira a medida DWF. Por quê? Você não altera o projeto. Você trabalha em DWG, em DWG a pessoa pode alterar o teu projeto aí dentro e soltar para um pedreiro para alguém o projeto. Não,
Esse do arquivo é as Isso duas situações. Isso aí eu expressei mal. O formato é independente. Que não dê para alterar. O DWG, na hora que você apresenta o DWG, alguém pode alterar esse arquivo aí dentro, pegar e fazer mau uso. Sim. O DWF você altera da mesma forma, só que não tem problema da pessoa alterar, tá? A outra questão é as padronizações, tá? Além da padronização de projeto, está tendo uma demanda de devolução que gera problema para o cliente, que é recolhimento de RT de novo. Você vai lá e coloca uma RT no processo. Aí o analista, ele tem uma interpretação que a RT é de as-built, é de projeto, é de regularização, é de direção. Cada hora a gente tem uma interpretação diferente. Tem que ter uma padronização da RT que está, olha, eu quero uma RT de as-built. Beleza, vai ser as-built? Então tem que ser as-built. Não pode mudar. Apesar que as pessoas não concordam com a palavra as-built, né? Mas se for, tem que ter uma padronização. Segundo, ela mudou a regra do jogo, não pode ser durante o jogo. A RT já está aí dentro, ela desse jeito, avisa os profissionais, ó, daqui para frente é assim. Você não pode fazer o proprietário ficar recolhendo a RT, entendeu? Isso que foi ontem, na quarta-feira foi muito falado sobre isso, entendeu? Então, essa é uma das questões. Agora, o que eu queria perguntar sobre o decreto para vocês. O decreto, ele fala sobre padronização de etiqueta do projeto, da pasta? Evandro, vamos falar dos pontos aí que você levantou. Pré-análise das estagiárias. Isso a gente já faz, até eu acabei, está anotado aqui, acabei não falando, né? A gente já faz uma pré-análise. Eu até concordo nessa questão de dar uma resposta em 30 dias, né, do protocolo, acho importante. Então é uma sugestão que a gente pode adotar sim e a gente deve adotar. No próprio decreto 5082 tem os prazos que nós temos, tanto nós quanto o profissional, nós temos que atender. A listagem, essa listagem que a gente disponibilizava dos projetos, a gente pode voltar realmente, né? A gente conseguindo aí ter um andamento satisfatório, principalmente com esse decreto, a gente pode colocar isso disponível novamente, tá? Desdobro que você levantou, eu também, né, tenho experiência e a gente sabe que existem projetos e projetos, existem casos e casos, existem dificuldades e dificuldades grandes. Então, todo projeto pode ser um projeto simples ou pode ser um projeto mais difícil, o desdobro também, né? Então, a gente não pode caracterizar que todo desdobro ele é dificultoso, ele é demorado. Então, existem casos, talvez esse caso seu seja um caso mais complexo que por isso demanda mais tempo. Ou não, então não posso te falar porque eu não sei o caso seu especificamente falando. Padrão, o decreto ele estabelece o padrão. Nós não estamos disponibilizando o arquivo no site da prefeitura apenas para mostrar a figurinha. Ele é para ser seguido. As fontes, as linhas, as medidas, as cotas, o formato é para seguir esse padrão. Tanto vocês quanto nós. Isso é para quê? Para vocês terem um padrão, que você mesmo citou, e para nós, um padrão de análise, para tornar isso uma escala de produção. Porque o analista ele vai pegar um projeto do seu, Evandro, você tem um perfil de apresentação, aí depois ele vai partir com um projeto do Rafael Morandini, por exemplo. O Rafael tem uma outra forma de apresentação. Até o analista se acomodar ali para tentar analisar, muda. Aí ele vai para outro profissional, Daniel, Fábio, Eliane. Então, a gente quer um padrão justamente para quem está analisando ter uma escala de produção, tá? A RT houve essa dúvida aqui dentro, tá? Isso nós conversamos com o pessoal do CREA. A gente, principalmente na questão de regularização, que é o que você está falando. O nosso entendimento é que, claro, autor de projeto não tem como. A gente tem que ter uma responsabilidade, aliás, a gente tem que ter um autor de projeto que recolha esse RT. A execução em si, da obra, nós temos que ter uma pessoa que é responsável pela execução. Né? Por mais que a gente não saiba quem fez essa obra lá atrás,
Mas a partir do momento que a gente assumiu ali e a gente está regularizando como profissional, a gente sabe que a gente está pegando pela frente. Ah, mas aí nós temos que fazer ensaio, nós temos que abrir parede, abrir coluna, abrir viga, abrir pilar para poder saber o que tem ali dentro de ferragem, fazer ensaio de solo, laudo, fica mais complexo. Então, eu acredito que não é viável a questão de as-built, isso já foi conversado, e o passo correto seria a ART de autoria de projeto e responsabilidade técnica pela execução da obra. Tá, bom, essa questão de responsabilidade sobre a obra, eu falei com o Gilmar também, o Alessandro acho que estava na reunião da CASP, nós falamos sobre isso, e o Gilmar falou que tem que ter duas atividades. Alguma vinculação sobre o projeto de regularização, então, projeto de regularização, ponto, colocou a área. Segundo, direção, execução, a palavra que você quiser utilizar de regularização. Então, não tem que mudar a palavra, entendeu? Se a gente ficar discutindo palavra, é o que eu estou discutindo, o que eu queria dizer é que existem palavras que às vezes têm o mesmo significado para o CREA, já tem um responsável pelo projeto e um responsável pela execução. É isso que nós temos que ter. Direção, execução... Perante o CREA, foi até falado pelo próprio Gilmar que a responsabilidade em si, pela execução, não é tão importante, entre aspas, né? Para nós eu acho muito importante, porque se o cara está regularizando um prédio ali, é porque ele tem que ter a certeza de que aquilo ali é uma casa, é um imóvel habitável, né? Ele está seguro. Então eu acho importante isso. Agora, para nós arquitetos, né, em relação ao CAL, é diferente a nomenclatura, o que se deve preencher, né, a atividade ali, tanto que nós temos que fazer duas RRTs, né, nós não conseguimos colocar essas duas atividades casadas, dependendo da metragem, já vocês não. Então, enfim, não importa a nomenclatura, importa é ter o autor, que é quem faz o projeto, e o responsável pela obra. Enfim, acho que é resumir isso aí. Mas é isso, Léo. O que nós queremos fazer é o seguinte, a reclamação de ontem, de quarta-feira, foi a padronização. Então, assim, vamos padronizar RT. Olha, os dizeres RT, esse, acabou. Não pode trocar esses dizeres RT, porque senão a gente fica sendo feito de besta. Você vai lá e coloca um negócio, de repente ele volta, não era assim, assado. Entendeu? O que eu perguntei para você via decreto é o quê? A gente tem que fazer uma análise técnica, tá? Se o profissional escreveu uma palavra errada, o problema é dele, entendeu? Se a palavra está faltando um A, um B, o problema é dele, entendeu? Então, assim, existe padronização no decreto de etiqueta? Existe lei, eu estou perguntando lei. O que eles querem saber de mim é, a análise está feita em cima de lei, de norma técnica. Então, assim, ó, etiqueta do projeto, que vai na capa do projeto lá na pastinha. Existe uma lei para ela? Se não existe uma lei, o pessoal está querendo... Fala, gente, não tem que ser tudo. Se está o nome do proprietário do engenheiro embaixo, tem diferença. Eu quero a padronização da prefeitura, beleza, entendeu? Mas eu estou dizendo assim, que já está lá, escreve com bom senso. Na próxima eu quero assim, assim, assado. Não devolver por causa disso. Aconteceu com outro profissional esses dias, fez um requerimento. O requerimento faltou a profissão. Estava pronto para provar, faltou a profissão do proprietário. Está lá na matrícula, a profissão do proprietário. Que diferença isso faz numa análise de projeto? A profissão do proprietário, se ele é engenheiro, pedreiro, servente, ele é médico, não vai ter relevância. Então tem coisas que anote e fala, por gentileza, colocar na próxima. É bom senso isso. Não estou dizendo para não padronizar. Eu estou dizendo o seguinte, o que nós estamos pedindo é etiqueta, troca de palavras. Eu sofro, e muita gente sofre muitos anos. Você vai e coloca no desdobro, curva à direita, não, deflete à direita. Terreno, não é lote. Gente, é a mesma coisa. Aconteceu esses dias uma regularização de uma construção residencial. Não, regularização de casa. Não muda, isso não muda nada. Então, assim, o que eu estou dizendo é que tem que ter bom senso. Nessa reunião que teve aqui, foi uma reunião para tentar resolver isso. Porque o pessoal já queria entrar com ação coletiva contra o município analista.
Eu não tenho nada contra os analistas. Ah, o Evandro não. Tem aqui uma lista com mais de 20 profissionais que assinaram, que eles querem, justamente, estão dizendo que o decreto, que eu acho que é uma boa, vai ter problema, por quê? Porque tem interpretação de análise dependendo do humor do analista. Não pode ser assim. Nós temos que ter nós temos que ter nós recebemos aqui um aviso que nós temos acho que 7 minutos para encerrar, porque tem um tempo limite, né, a reunião pelo Meet aqui. Ou a gente pode abrir uma nova reunião, ou a gente pode encerrar. Desculpa, até não estou te cortando não, mas né, nós temos aí 23 pessoas participando. Se as 23 quiserem, a gente abre um novo link, ou a gente encerra. E aí, uma sugestão que eu dou, a gente está aberto a sugestões aqui, a gente está aberto a receber todo mundo, né, quem até mesmo que não participou, que talvez pode acompanhar. Inclusive os analistas. Né, inclusive os analistas estão abertos a indicações. Casos pontuais também de correção, fiquem à vontade para vir e falar direto com o analista. Não concordo com isso ou isso. Fiquem bem abertos, a gente está aqui para ajudar, a gente é servidor público, né? A gente está aqui para ajudar e não atrapalhar. E por isso que a gente fez o decreto, até para seguir. A gente não pode mais exigir nada além do que está no decreto. Por isso que o decreto ele é bem enxuto, né? Porque não tem como você ficar variando, tá? Mas é isso, ou a gente continua, ou se vocês acharem melhor, a gente encerra daqui a pouco, a hora que der o tempo aí, a gente está aberto aqui a receber vocês. Se vocês quiserem também, como você disse, que vocês se juntaram aí no escritório, Evandro, e quiserem vir até aqui, as mesmas pessoas que estavam nessa reunião, a gente já sabe quais são as indicações, tá? A gente já sabe quais são as indicações, já sabe quais são as reivindicações e as indicações. A gente também passa por isso como profissional e todos passam por isso. Cabe a gente estar aberto a diálogo, sem dúvida nenhuma. Agora fica a critério. Então, assim, para não tomar muito tempo aqui, tem essas demandas da reunião, tinha mais coisas para falar, o tempo está acabando, para não tomar o tempo de vocês. Eu estou esperando, só para finalizar, vou mandar essa ata da reunião, vocês já devem ter, que eu já passei isso aí para o vereador, ele deixou aí na prefeitura, tá? Quero dizer que nós não temos nada contra nenhum analista da prefeitura, nem ninguém, a maioria são amigos nossos, só que a gente tem que tomar providência quando as coisas estão saindo do controle. Então vocês fizeram um decreto e já ajuda bastante, só que se não tiver bom senso do analista, também não tem jeito. Então assim, isso que nós estamos falando agora é um problema, que é a questão de análise de projeto. Aí você tem a questão de regularização que continua para trás. Você tem a questão de desdobro que continua para trás. Você tem outras questões que nós vamos continuar com o problema. Nós estamos resolvendo um dos problemas na cidade, da aprovação. Então, assim, a gente tem algumas demandas, eu vou passar para vocês a ata assinada depois, e gostaria que semana que vem disponibilizasse um dia para a gente fazer uma reunião e tentar dialogar sobre isso sem problema nenhum, porque isso pode, se continuar dessa forma, eu estou dizendo que pode gerar uma ação contra analista. Analista tem família, analista precisa trabalhar, ninguém quer isso. Às vezes as pessoas falam, o Evandro está arrumando encrenca, o pessoal, não, a gente quer resolver conversando. Só que não adianta a gente resolver conversando e a pessoa também achar que nós estamos errados. Se ela não admitir que há um erro na interpretação da análise, a gente não vai conseguir chegar no bom senso. Nessa reunião, se eu não estivesse fazendo uma moderação, dali sairia para o fórum. E daí para o fórum, dali o pessoal os ânimos estavam bem nervosos. Então, assim, vamos tentar fazer uma reunião, tentar conversar todo mundo e resolver isso, tá? Obrigado aí pela oportunidade de passar nossas demandas. Não, eu acho que tentar fazer reunião não, nós estamos abertos à reunião. É só a gente agendar essa reunião, atender vocês tranquilamente, né? A gente não tem, a gente sempre esteve apto aqui a ter diálogo.
A gente acha importante, eu acho que a gente deve ressaltar esse decreto. Você passou pela prefeitura, como o próprio Fábio, vocês sabem que não é do dia para a noite que você faz um decreto, que você você altera alguma coisa na questão legal, na questão jurídica. Então, eu acho que é importante esse decreto, já é um passo grande, tá? Claro que o resultado ele não vai ser a curto prazo, a gente sabe que isso vai demorar um pouquinho, mas a intenção é desse decreto partir para outro, partir para uma lei complementar e alterar e, enfim, colocar o nosso código de obra com todos esses elementos dentro. Só para reforçar, quanto a outra demanda de contratação de novos analistas, a gente não pode, existe um decreto ou lei federal que até o final do ano a gente não pode fazer concurso público, inclusive a prefeitura não pode chamar, contratar pessoas que já passaram em concursos anteriores, e temos a questão de não poder contratados igual nós dois, a gente não pode analisar projetos, somente os concursados. Então a gente tem esse problema, já pensamos inclusive em contratar assessores para fazer análise, mas infelizmente o jurídico bloqueou e realmente a gente não pode. Ô Léo, poderia? Oi, tá ouvindo? Estamos ouvindo, Fábio. Olha, então, queria dar os parabéns aí, já tá acabando o tempo, sei que tá acabando o tempo, mas queria dar os parabéns aí para vocês aí pela iniciativa aí, porque a gente sabe, trabalhou já um tempo aí junto, né, a gente sabe o tanto que é difícil quando vai implantar mudanças novas, né, que a lei não deixa a gente fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente gostaria que fosse, sabe? Mas acho que essa conversa, assim, é importante, essas reuniões que vocês fizerem é importante, entendeu? E que a gente sabe que a prefeitura falta mão de obra técnica, vocês aí tiram o leite de pedra praticamente pelo serviço, entendeu? Porque o serviço no município aumenta cada dia mais e o profissional cada vez mais está sobrecarregado aí, sabe? Então, vamos conversando, vamos resolvendo que a gente com certeza chega num entendimento aí que vai ajudar todo mundo. Parabéns aí pela equipe aí, pro Alessandro, para você, Léo, pelo excelente trabalho aí. Obrigado. É assim mesmo, é difícil, mas vai que vai. Gente, apareceu. Essa chamada está quase no fim. Está se encerrando, pode ser que se encerre aí de qualquer momento. Gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Estamos aqui abertos a diálogo, tá? Um abraço a todos, um bom dia aí. Vamos marcar, né? Mandar no grupo depois. A gente pode reunir e está aberto aí a conversa.